Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, referente ao quarto domingo do tempo ordinário. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, houve muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Meus queridos irmãos, estamos no quarto domingo do nosso tempo ordinário. E o Evangelho de hoje nos coloca numa cena muito intrigante, pois aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus, enquanto escutavam aquilo que Jesus falava, ficavam admirados, ficavam estupefatos de quão grandioso era aquilo que o nosso Senhor falava. Mas quando eles abriram os olhos e viram que era Jesus que estava falando, eles diziam: como que esse daí é o filho de José, aquele homem que mora ali. Eles deram mais valor em si à familiaridade do que expressamente aquilo que eles ouviam. Infelizmente, muitas vezes nós também não reconhecemos Jesus nas pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes as pessoas mudam de vida, muitas vezes as pessoas se transformam, só que nós não reconhecemos que Deus fala através dessas pessoas. E principalmente, meus queridos irmãos, quando nós, e ainda muito mais, quando a pessoa se transforma e por orgulho e soberba, nós não damos atenção àquela mudança de vida e dizemos comentários desastrosos. Por exemplo: olha o que essa pessoa fez no passado, quem é ela para me dar uma lição de moral? Não acreditando no poder da conversão. Hoje em dia, nós como católicos estamos, infelizmente, desacreditados no poder da conversão. Nós temos que crer firmemente. Nesta semana celebramos São Paulo Apóstolo, ele que tinha como prazer cortar a cabeça dos cristãos e depois passou a ser perseguido por ser cristão. Também Santo Agostinho, um outro santo da igreja, que tinha uma vida nada católica e depois se converteu ao catolicismo. A mudança de vida, esse processo de conversão que muitas vezes é catastrófico na vida de algumas pessoas, que eles saem do lixo para o céu, e outras vezes na vida nossa, mais itinerante um pouco mais calma, um pouco mais simples. E essas pessoas que vão se convertendo ao pouco e amando a Deus aos poucos, que estão em volta de nós, elas acabam chamando muito a atenção e mudando de vida. Eles começam a se afastar de situações pecaminosas, deixando amizades que não levam a Deus, procurando novas amizades,
saindo de grupos do WhatsApp onde só tem porcaria e sem vergonhice. E aos poucos, essa pessoa começa a incomodar as pessoas que estão à volta, os seus familiares, por exemplo. Começa a incomodar todas aquelas pessoas em que não mudam de vida. E aí essas pessoas, por revolta, começam a dar apelidinhos, chamar a pessoa de Beata, Carola, Papa Hóstia, entre outras coisas. Porque hoje em dia, infelizmente, inventou-se um negócio de dizer: eu sou católico, mas não sou praticante. E quando a pessoa começa a praticar o catolicismo, aí ela é chamada desses apelidinhos. Mas vamos e convenhamos, primeira coisa, ou se é católico ou não se é. Não existe católico praticante, não existe católico fanático, não existe nada disso. Existe o católico que cumpre os mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, e os católicos que não cumprem. Aqueles que não assistem à missa todos os domingos e dias santos, aqueles que não devolvem o dízimo, aqueles que não comungam ao menos pela Páscoa da Ressurreição, aqueles que não confessam uma vez a cada ano, aqueles que não jejuam ou abstêm de carne quando manda a Santa Madre Igreja, essas pessoas, infelizmente, não são católicos. E aí, quando essas pessoas recém-convertidas estão mudando de vida, causa confusão, alimenta o sentimento de inveja. E muitas vezes isso atua até no nosso coração. Aí nós sentimos inveja dos dons dos nossos irmãos, tudo que eles possuem. Se é uma pessoa que canta bem, você quer cantar melhor. Se é uma pessoa que tem alguma coisa, você quer ter mais. O invejoso nunca está satisfeito com aquilo que tem, sempre quer o que é do outro. Por inveja, desde o princípio, Abel e Caim, 2 irmãos, mas Caim matou seu irmão por inveja. E o Cristo prefigura Abel. Como diz a carta de São Paulo aos Hebreus, um sangue mais eloquente do que o de Abel é o de Cristo. Jacó também com seus 12 filhos, mas José foi escolhido para interpretar os sonhos. Só que mesmo assim, seus irmãos por inveja o renegaram, o venderam, o trocaram. É assim também, meus queridos irmãos, na nossa vida diária. O Evangelho de hoje nos provoca a reconhecer a santidade no nosso dia a dia. Só que muitas vezes nós não reconhecemos a santidade porque não tem santidade em volta de nós. Nós não falamos de santidade, nós não ensinamos, os santos não são os nossos exemplos, mas são, infelizmente, existe uma mentalidade demoníaca hoje em dia, isso é do demônio, onde os nossos jovens e as pessoas querem seguir os jogadores de futebol, atores de cinema, cortam o cabelo igual eles. Isso é uma coisa demoníaca. Não se imita mais os santos, mas se imita tudo aquilo que é ruim. Meus queridos irmãos, precisamos de uma conversão de coração, intimamente ligada a Deus, sem medo, sem receio, mas principalmente com a necessidade da nossa conversão diária. Que Deus, através da intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, faça com que nós reconheçamos o Cristo, que Ele não passe por nós à toa, mas principalmente saibamos reconhecer os nossos irmãos, aquelas pessoas que convivem conosco, ou, se nós não estamos achando essas pessoas, que nós nos tornemos essas pessoas, para a nossa conversão, para a conversão das pessoas que vivem em torno de nós. Que nós não tenhamos medo de ser renegados, mas tenhamos medo de perder o céu e ir para o inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Doce Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.